Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, o Donald Trump já está nomeando, os membros do seu governo, como é de praxe. Quando um candidato ganha a eleição, tem aquele período que é chamado transição. Nesse período de transição, o candidato ele pode já escolhendo os nomes que vão ocupar os ministérios, as pastas do seu governo, e eles já vão se inteirando junto com o governo atual de como está a situação, que projetos estão em andamento, quais estão parados, quantos tem de verba, essas coisas. Isso é muito comum até no Brasil, chama-se transição. Só que os nomes que o Trump está indicando, pessoal, sinceramente, eu acho que ele vai fazer um dos piores governos da história americana, ou ele vai transformar a América numa grande idiocracia. A verdade é essa, porque ele tem cada nome estúpido para compor os governos, que eu acho que nem o Bolsonaro conseguiu ser tão ruim assim em nomeações para o governo dele, tá? Eu não sei se eu começo com o Elon Musk, ou se eu deixo o Elon Musk por último. Eu vou deixar o Elon Musk por último, então. Vamos começar com esse daqui, que ele indicou para o Ministério da Justiça, um tal de Matt Gaetz. Esse Matt ele já foi acusado, inclusive pela própria pasta que ele vai ocupar, que é o Ministério da Justiça, de assédio sexual e de tráfico de uma menor de idade. O assédio acho que não foi nessa pasta, tá? Mas ele foi acusado de tráfico de uma menor de idade. Aquele tráfico de criança que os bolsonaristas vivem falando por aí. Fizeram até um filme ano passado, um filmezinho meio falso, meia boca. Eu fiz um vídeo sobre isso, onde esse filme mostra dois agentes do FBI combatendo o tráfico de menor de idade, de criança. É exatamente o que esse cara aqui foi acusado. Inclusive ele é deputado atualmente, e como deputado ele causou muita polêmica na Câmara dos Deputados, levando até a queda do presidente da Câmara. E após a queda do presidente da Câmara também vieram acusações de assédio sexual e de tráfico de menores de idade. Esse é o cara que o Trump vai colocar. Não é bem Ministério da Justiça, seria como se fosse uma PGR aqui no Brasil. Ele vai controlar a procuradoria, vai indicar promotores, ele vai controlar uma ampla pasta referente à justiça lá nos Estados Unidos. Um cara que tem esse histórico vai controlar essa pasta. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer que nem os bolsonaristas fizeram aqui no Brasil. Ele vai colocar gente específica para proteger os seus. Caso se tiver alguma acusação de algum escândalo sexual, ou algo envolvendo algum republicano ou aliado do Trump, ele vai varrer para baixo do tapete. Ele vai ser o Augusto Aras americano. A verdade é essa, é alguém indicado lá só para proteger os seus, tá? Na defesa ele colocou um tal de Pete Hegseth. Esse Pete Hegseth ele também já foi apresentador, acho que da CNN, tá? Se eu não estou enganado. Ele é um ex-militar, veterano, já foi apresentador não sei se foi da CNN ou da Fox, mas foi uma dessas emissoras americanas, e ele vai comandar a defesa. Qual que é o problema? O problema é que esse cara, ele não tem muita experiência. Então alguns militares já estão criticando ele, porque ele participou de algumas operações militares, tal. Ele até foi voluntário para atuar na Samária ou em Bagdá, onde ele encerrou a carreira militar dele, mas ele não tem anos de experiência como os outros militares. Ele é só um cara que passou um período como militar e depois foi ser civil. E outro problema desse Pete é que ele falou que vai combater a agenda woke no exército, ou woke, como se fala, Ele falou que vai combater essa agenda woke no exército. Olha que bobagem, O exército, pessoal, dos Estados Unidos, eu acho que eles têm o maior orçamento do planeta. Uma vez até o Putin falou, que enquanto a Rússia investe 5 bilhões por ano em defesa, a América investe 56 bilhões por ano em defesa ou mais. Ou seja, quase 100 bilhões só para comprar tecnologia, arma e manter os americanos como o exército mais poderoso e forte do mundo. Aí eles vão colocar lá um cara que não está muito preocupado com isso. Não está preocupado com a defesa, com a tecnologia, com as operações militares. Um cara que está mais preocupado em combater cultura woke. Cultura woke, para quem não sabe, é uma gíria americana, uma expressão que se refere a quando a esquerda quer colocar o opressor no lugar do oprimido, ou o opressor em lugar de destaque em detrimento do oprimido. Algo mais ou menos assim. É tipo assim, por exemplo, a esquerda acha que os negros têm que ocupar espaços na sociedade, porque os negros foram oprimidos, foram escravizados. Aí a direita, como é contra isso, eles falam que isso é cultura woke. Eu não vejo isso como uma cultura woke, eu vejo como um direito de pessoas que também fazem parte da sociedade terem altos cargos e posições na sociedade. Mas a direita vê isso como algo negativo. Assim como esse Pete aqui, por exemplo, ele falou que vai acabar com essa cultura woke no exército. Então fica subliminado o que nessa frase dele? Ou nesse entendimento dele? Que ele não quer pessoas que foram consideradas minorias em posições de alto comando no exército. Tanto que ele falou publicamente recentemente que ele é contra mulheres no exército. Ele acha que mulher não tem que servir exército. Então essas categorias que são consideradas minorias, com certeza vão sofrer na mão dele. Ele não vai dar destaque, não vai dar promoção, não vai fazer porcaria nenhuma. E se bobear, vai até expulsar ou afastar do serviço militar. Então esse é o cara que o Trump quer colocar na defesa. É um cara que é para destruir as coisas, não um cara para construir. Ou seja, faça a América racista de novo, Make America Racist Again. Esse vai ser o lema dele. E na saúde ele colocou o Robert Kennedy Jr., que inclusive é sobrinho do Kennedy, aquele famoso Kennedy lá. Eu não sei se é sobrinho neto ou algo assim, mas ele é descendente do Kennedy, tá?
Ou seja, o cara que ele está colocando na saúde é um cara que é anti-vacina. E não é só um cara que é anti a vacina da Covid, como tem alguns no Brasil que alegam, que são contra só essa vacina porque ela foi feita rápida demais, porque foi feita às pressas, então eles são contra só essa vacina. Não, esse Robert Kennedy Jr. ele é contra qualquer tipo de vacina. Seja uma vacina de sarampo, de coqueluche, de gripe, de qualquer coisa, ele é contra a vacina. Inclusive ele faz parte lá de movimentos anti-vacina nos Estados Unidos. E além de ser contra a vacina, ele é adepto dessas teorias de conspiração anticientíficas, né? Tipo a lá Bolsonaro, de remédios sem comprovação científica, de que a indústria farmacêutica tem uma conspiração para matar as pessoas, por isso não devemos tomar vacinas, porque elas causam sequelas terríveis, etc, etc, etc. Mesmo a gente não tendo mais o coronavírus hoje em dia, pessoal, esse discurso dele é perigoso. Inclusive, até a reportagem que eu li, eles destacam que o próprio Donald Trump, quando foi presidente pela primeira vez, ele investiu milhões em vacina, até para os americanos desenvolverem sua própria vacina, que eu acho que foi aquela Johnson, se eu não estou enganado. Então, mesmo o Trump, o laranjão, ele foi a favor da vacina. Agora, ele nomear um cara completamente anti-vacina, e numa das pastas mais importantes dos Estados Unidos, que tem um dos maiores orçamentos também lá dos Estados Unidos, que é a pasta da saúde, e além do que também lá nos Estados Unidos, o Ministério da Saúde ele também cuida também de órgãos federais, como aquele CDI americano. Seria tipo a nossa Anvisa aqui, né, que é um controle de doenças, não sei o que, lá dos americanos. Ele vai cuidar desses pontos chaves lá nos Estados Unidos. Então, se tiver uma nova doença, um novo vírus, por exemplo, tem tido surto de ebola em alguns lugares do mundo, uma tal de gripe, não é bem gripe aviária, acho que é bovina, que está tendo em algum lugar do mundo. Tem pipocado essas notícias aí de novas doenças que estão surgindo por aí. Ele vai colocar um cara anti-vacina e anti-ciência no Ministério da Saúde, para controlar inclusive o departamento que controla doenças lá nos Estados Unidos. O que ele vai fazer? Ele vai fazer que nem o Bolsonaro. Eu sou uma gripezinha, tá ok? Eu sou uma gripezinha. Ele não vai fazer porra nenhuma. Vacina? Duvido que ele vai comprar. A não ser que o laranjão dê uma dura nele, ele vai fazer que nem o Bolsonaro. Toda vacina tá descartada, tá ok? Toda vacina. Puta que pariu. Mesmo as doenças que já existem, né, pessoal? Vocês pegam, por exemplo, aqui no Brasil. Quando o Bolsonaro se tornou presidente, nós voltamos a ter surtos de sarampo no Brasil, que era uma doença que já tinha sido erradicada no Brasil, por causa do discurso do Bolsonaro anti-vacina, que vacina causa AIDS, que você vai virar jacaré, que você vai morrer se tomar vacina. Vários pais, por causa daquele bobalhão genocídio, deixaram de vacinar seus filhos. Começou a explodir surtos de sarampo aqui no Brasil. Só em Recife, Pernambuco, morreram 3 crianças de sarampo, e aqui em São Paulo morreu uma, porque os pais resolveram não vacinar mais seus filhos, por causa desses discursos de Bolsonaro. Agora que voltou o Lula e tem uma ministra da Saúde, que é a Nízia Trindade, nós voltamos a erradicar o sarampo, porque agora o Ministério da Justiça voltou a investir em campanha, obrigatoriedade da vacina, etc. e tal, então a gente conseguiu reduzir os casos de sarampo a 0. Agora imagina lá nos Estados Unidos ter um ministro da Saúde tipo lá Bolsonaro. Tudo e qualquer vacina tem cancelada, tá ok? Porque essa é uma gripezinha. Fala sério, né, pessoal? O Trump tá virando um Bolsonaro lá na América. Em vez de fazer um governo relativamente normal, quando ele fez o primeiro mandato dele, agora ele ficou maluquinho. Ele coloca um acusado de tráfico na justiça, coloca um anti-cultura woke no exército e coloca um anti-vacina na saúde. Agora e o Elon Musk, né? Vamos falar do Elon Musk, que eu deixei ele por último. As pessoas no Brasil, algumas, né, têm a percepção de que o Elon Musk é um gênio. Inclusive o Serjão do Foguete, né, ele acha que o Elon Musk é um gênio. Não, pessoal, o Elon Musk não é um gênio, ele é um bilionário. Tem uma diferença entre você ser um gênio ou você ser podre de rico, tá? Gênio era um Albert Einstein, um Nikola Tesla, por exemplo, um Isaac Newton. Esses foram gênios, sim. Agora, você ser rico não faz de você um gênio. O Elon Musk, ele já é um herdeiro, né? Para começar, ele não começou de baixo. O pai dele tinha minas, acho que de diamante, esmeralda, lá na África do Sul. Ele nem americano era, do sul da África. Aí depois eles mudaram para os Estados Unidos. Então ele já começa a sua vida com uma grande fortuna. Essa fortuna ele consegue administrar bem. Beleza, administrar dinheiro, qualquer pessoa pode conseguir fazer isso. Até uma pessoa que não tem muito estudo. Agora, se você tem bastante dinheiro para investir, você tem mais para multiplicar. Pega um pobre que tem R$1.000 no banco, vê se ele consegue virar um bilionário. Não consegue. Agora, pega um cara que tem um milhão de real no banco, se ele consegue virar um bilionário. Ah, ele consegue. Porque ele tem mais dinheiro para investir o capital, fazer o capital trabalhar e gerar mais dinheiro. Foi o que aconteceu com o Elon Musk. Aí o Elon Musk começou a comprar certas empresas, ou fundar certas empresas, como por exemplo a SpaceX. E na verdade, ele não fez um projeto sequer dessa empresa, pessoal. O que ele faz é o seguinte, ele contrata cientistas, pessoas que são formadas em faculdades, ou até mesmo indianos, né, que os indianos estão no topo do mundo de ciências, né, inclusive mais da metade da NASA, os funcionários são indianos. Ele contrata essas pessoas para desenvolver aquilo que ele quer, para pesquisar e tentar desenvolver o que ele quer. Olha, eu quero um foguete que dê ré. Aí ele paga rios de dinheiro e bota aqueles cientistas para trabalhar, para eles criar o projeto que o Elon Musk idealizou.
Será que é possível? Vamos ver, vamos calcular aqui, se a gente fizer assim, se a gente fizer não sei como, não sei o quê. Eles conseguem desenvolver. Então o gênio, na verdade, que cria essas coisas não é o Elon Musk, são os cientistas. Ele só é o bilionário babaca que paga os cientistas para fazer as coisas para ele. Isso já aconteceu em outras vezes. Por exemplo, John D. Rockefeller, que foi considerado o homem mais rico da América, né? Ele era o magnata do óleo, né? Naquela época que usava-se lamparina. O John D. Rockefeller, que tinha várias refinarias de petróleo nos Estados Unidos, ele contratou cientistas para desenvolver para ele alguma utilidade prática para aquilo que sobrava, né, dos resíduos que eles jogavam fora. Ele falou, isso aqui a gente joga tudo fora. A gente compra um barril de petróleo, refina, e esse tanto que sobra aqui? Vamos dar uma utilidade para eles. Aí o que os cientistas fizeram? Eles descobriram o quê? A gasolina. Desenvolveram a gasolina através desses restos que sobravam. Então, com a gasolina, ele acabou sendo dono de um outro império, de postos de gasolina. Agora, o John D. Rockefeller era um gênio? Não, pessoal. Ele só era alguém que tinha condições financeiras para pagar alguém. É que nem eu não sou um gênio em nada. Mas se eu fosse um bilionário, eu poderia pagar alguns cientistas para descobrir, por exemplo, a cura de algum câncer, a cura do HIV. Até porque tem gente inteligente que não tem patrocínio, não tem financeiro, não tem condição de fazer alguma coisa. Então se eu fosse um bilionário, eu contratava, sei lá, os melhores biólogos do Brasil, falava, ó, desenvolva aí para mim a cura do HIV. Um remédio que funcione mesmo. 6 meses, 1 ano, tá aí, Ronaldo, conseguimos desenvolver. 100% de eficácia. Quer dizer que eu sou um gênio? Não, eu sou só alguém que tive condições financeiras de fazer isso. Então o Elon Musk, os projetos dele que ele faz, como por exemplo o carro Tesla, que ele fez até uma homenagem ao Nikola Tesla, tal, não sei o quê. Gente, aquilo não é da cabecinha dele, não é ele que pegou o papel, a esferográfica e foi lá criando o projeto. Aquilo são pessoas que são pagas por ele para desenvolver essas coisas. O cara não é um gênio nem aqui nem na China. Olha, por exemplo, o X. O cara comprou o X por 44 bilhões de dólares. Você sabe o que são 44 bilhões de dólares? Em real daria mais de 200 bilhões de reais. Comprou o X, hoje o X vale menos de 20 bilhões. Teve uma queda expressiva porque ele comprou. E outra, ele só comprou o X por razões políticas e emocionais. O cara é meio doente da cabeça. Porque o cara tem uma renca de filho. Eu não lembro o exato número de filhos que ele tem, mas ele tem bastante filhos. Um filho dele resolveu virar uma pessoa trans, resolveu virar uma mulher trans. Aí ele ficou tão revoltadinho com isso, que fala que foi enganado, foi induzido pelos psicólogos, não sei o que, a colaborar com o filho dele. Aí ele comprou toda uma rede social, só para ele poder manipular essa rede social, para eleger políticos de direita e extrema-direita, para combater aquilo que ele chama de doutrinação esquerdista, marxista, essas bobagens todas de conspiração. Só porque ele não aceita que o filho dele virou mulher. É mole você jogar mais de 20 bilhões fora só porque você não gosta que seu filho não quer ser homem, virou mulher? Gente, é muita bobagem, vocês não acham? É muita frescura. O pobre tem que ralar para trabalhar, para comer. Se tem filho gay, tem que aceitar do mesmo jeito, vive todo mundo junto. Agora o bilionário não, o bilionário, meu filho virou uma mulher, eu vou torrar bilhões para acabar com essa esquerda global e vou eleger candidatos de direita. Esse é o gênio do Elon Musk, que as pessoas chamam aqui de gênio. Gênio ele não é, ele é um bilionário. Ele é um bilionário que resolveu investir em ciência e tecnologia. Coisa que vários outros bilionários já fizeram em outras épocas do planeta. Não tem nada de novidade nisso do Elon Musk, tá? Só você pegar a história da Ferrari, por exemplo, a história de Lamborghini e outras grandes marcas por aí, você vê que bilionários já fizeram isso. Sem esse auê todo e sem esse motivo maluquinho por trás. Então você pegar um cara completamente idiota, você criar um cargo para ele no governo, um cara que não conseguiu manter nem o Twitter, vai conseguir fazer algo na administração pública, fora que ele não tem experiência nenhuma com a administração pública, eu acho meio arriscado. Ele vai ficar lá com o Ministério da Eficiência do Estado, algo assim, Ministério da Eficiência, onde o Trump quer cortar gastos, reduzir a máquina pública, acabar com o inchaço, tipo aquele discurso de neoliberal aqui do Brasil. E vai colocar o Elon Musk para cuidar disso e gerenciar disso. Ou seja, o que será que o Elon Musk vai fazer? Além das motivações pessoais, né, aquele ódio que ele tem pelo Xandão, tudo. Os Estados Unidos já ameaçaram a Corte Interamericana de Direitos Humanos de parar de financiar eles, de dar dinheiro para eles, se eles não fizerem nada contra o Xandão aqui no Brasil. Quer dizer, vai ser um governo tipo lá Bolsonaro, né? Vai ser movido por ideologia, sem eficácia, sem inteligência, sem ciência, sem dados práticos, só movido por paixões ideológicas. Fora que tem o risco do Trump querer se perpetuar no poder também, né, pessoal? Porque ele sempre sinalizou que ele quer uma ditadura e vamos ver o tanto que ele vai aparelhar o Estado americano para isso. Agora, vocês já imaginaram se a queda da América vier justamente por causa de um americano? Todo mundo achava que a América ia cair por causa de outro império, como a China, que podia surgir grandiosa e acabar com a economia americana e deixar os americanos no chinelo. Não, a América, se bobear, ela vai cair por um americano mesmo, Donald Trump. Porque a maior democracia do planeta, um país forte, que mandou o homem para a lua, que fez isso, fez aquilo, tem Hollywood, tem não sei o quê, é um país que elegeu um cara que, olha como é que é o governo do cara. É um governo tipo lá Bolsonaro, colocar a gente contra as pastas que representam, e um governo que pode ameaçar a própria democracia americana.
Pega, por exemplo, o Bolsonaro. O Bolsonaro colocou no meio ambiente o Ricardo Salles, que era um cara contra o meio ambiente. O Bolsonaro colocou na educação o Weintraub, que era um ministro contra a educação e que não sabia nem português direito, ele vivia cometendo erros de português. O Bolsonaro colocou na educação o Mandetta. Aí o Mandetta fez o seu trabalho, ele mandou embora, colocou um general babaca lá, o Pazuello, que não sabia nem o que era SUS. Então é exatamente o que o Trump está fazendo, um governo de pessoas que estão ali não para cuidar ou criar dessas pastas, mas para destruir. É um governo de destruição que o Donald Trump está fazendo. O que vai acontecer com a América? Não sabemos, mas como nós já vimos aqui no Brasil, eu acho que até o final do mandato do Donald Trump, se tiver um final, né, eu acho que ele vai quebrar várias coisas na América e nos Estados Unidos. Ele vai piorar a qualidade de ensino, vai piorar a saúde. A primeira endemia, não vou nem falar pandemia, a primeira endemia que tiver, eles vão botar para fuder com remédio falso, tipo cloroquina, e vão deixar o povo morrer. A economia também pode colapsar. Você vê que ele não falou ainda o nome que ele vai pôr na economia, mas ele já sinalizou que vai ter inflação, né, porque ele quer expulsar os imigrantes e quer aumentar a taxa de produtos importados, que com certeza vai pressionar a inflação. Sendo que no primeiro mandato dele ele mandou muito bem na economia. Agora, por que o Laranjão ficou louco? Será que é por ódio, vingança? Não sabemos. Mas escutem o que eu estou falando, a América, até o final do mandato do Trump, vai estar bem pior do que como ele pegou. Tá bom? Então tá aí, galerinha, só uma opinião aí. Quem curtiu, dá o like aí no vídeo, isso ajuda a aumentar a atividade e alcance, tá bom? Comente também o que vocês acharam, que é importante comentário. Se inscreva no canal e ative o bendito sininho, tá? Que o YouTube anda meio bugado. Obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.